Bom dia, meus amigos. Hoje é dia 10 de agosto, mais uma vez aqui para compartilhar uma palavra, trazer uma reflexão a todos vocês inscritos no canal. Gostaria muito de pedir a ajuda de vocês, pelo menos neste vídeo, em compartilhar ele com alguém que você sabe que está dentro dessas igrejas de mercado e nos ajudar nessa árdua missão de evangelizar os evangélicos, né? E aqui eu não falo nem com soberba e tampouco me julgando melhor do que quem quer que seja, mas as pessoas elas têm se convertido não aos evangelhos, não a Jesus Cristo, mas a uma doutrina doente de muitas igrejas brasileiras. Aqui eu poderia citar muitos nomes, mas como vocês sabem, o trabalho no qual eu me propus a fazer, ele sempre vai de encontro com a igreja de mercado, as igrejas neopentecostais e principalmente dessa grande maioria que está na televisão nos horários nobres, principalmente no trabalho da Instituição Universal e todas as outras oriundas delas que nasceram através dela em dissidência, brigas, contendas, assim como foi o nascimento da Instituição Universal. Então eu peço que você me ajude nesse trabalho, que você possa compartilhar este vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas. E assim, o meu papel não é convencer ninguém da instituição na qual ela está, pelo contrário, eu acredito que o meu trabalho seja simplesmente falar do Evangelho e quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Eu não tenho esse poder de convencer ninguém e tampouco gostaria de ter esse poder, porque se esse poder estivesse nas minhas mãos, o poder de convencer, certamente que eu teria muito mais responsabilidades nas minhas mãos e muito sangue inocente. E é isso que eu não quero, mas o meu papel é levar a palavra que me libertou, a palavra que me traz esperança todos os dias, mesmo quando eu não entendo as adversidades, as perdas, as circunstâncias desfavoráveis a mim, eu escolho confiar que Deus não perdeu a mão da minha vida, que Deus não está desorientado ou perdido sobre o que fazer comigo. Eu acredito na soberania de Deus em toda e qualquer circunstância, seja ela favorável ou não favorável a mim. Queria hoje utilizar de 3 passagens, ou melhor, de 3 textos, e eu vou só simplesmente fazer uma breve leitura para poder mostrar para você uma linha de raciocínio na qual eu acredito que o Evangelho esteja mais favorável, ou aquilo que o Evangelho quer nos trazer. No primeiro, está lá no livro de Salmos, no capítulo 23. Salmos 23, todo crente, todo evangélico conhece, mas faz uma leitura errada deste salmo. E eu vou dizer aqui o porquê essa leitura errada. E aqui eu poderia utilizar este versículo para inflamar você aí do outro lado, que nada vai te faltar, que Deus vai suprir, que Deus vai te dar, que Deus vai abrir portas. Só com este salmo aqui eu poderia fazer uma explanação, eu poderia te convencer através desta palavra aqui. Mas será que é isso mesmo que esta palavra aqui está querendo dizer? É isso aqui que a gente não vai sofrer, que a gente vai ter, que a gente vai ganhar, que a gente não deve aceitar pela ótica ou pelo prisma da religião, daquilo que eles ensinam dentro das suas sinagogas, das suas igrejas, dos seus templos faraônicos? Então, preste atenção. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, Salmo de Davi, a gente sempre precisa tentar se colocar na situação e na condição daquele que estava falando sobre o que ele estava vivendo, o que ele estava passando ou o que ele estava vendo, para poder a gente entender. Então, quando eu vejo esse salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, certamente eu me apego a esta mensagem, eu me apego a esta palavra, e dentro da igreja de mercado, eles a manipulam de você não aceitar a derrota, não aceitar a miséria, a perda ou o que quer que seja. Esse é o prisma deles. Por quê? Essa teologia, o ensino deles para com as pessoas é justamente de ter um discurso diferente do que elas ouviram a vida inteira dentro de algumas igrejas centenárias que fazem um trabalho sério. Você como cristão, você como crente, como evangélico, você não deve aceitar as adversidades, a miséria, a doença, você não deve aceitar nada contrário à fé. Quando você olha esse salmo com este prisma, certamente é essa conclusão que você vai chegar. Mas a Bíblia não se resume somente a isso. Ela se complementa ou ela se completa desde o início, desde o Gênesis a Apocalipse, ela aponta para um único caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí, vamos lá para o livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, que é a continuação do Sermão da Montanha. Jesus diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Aí Jesus manda nós olharmos para as aves do céu que não semeiam. Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, Jesus, para aquela multidão que estava ouvindo ele, fala isso e diz: será que vocês não têm mais valor para Deus do que essas aves? Se Deus dá o alimento, dá o sustento, e elas não precisam juntar, mas Deus dá o alimento diário para elas. Deus não deixa faltar, Deus supre. Olha só o que Jesus está falando para aquela multidão. E detalhe, Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Jesus estava falando: não andeis preocupados com o que vocês vão comer, beber ou vestir. Ou seja, Davi está falando que nada vai faltar. E Jesus está pregando ou falando, proclamando para aquelas pessoas que elas não devessem andar ansiosas, porque certamente estava faltando. Mas pela lógica da religião, pela lógica da igreja de mercado, você não deve aceitar qualquer coisa contrária, como eu já falei, à fé. Se você assumiu a fé no Cristo, que você não deve aceitar essas situações, as perdas, a escassez, a doença, o que quer que seja. E agora vamos para o último livro, que está lá em Filipenses. O apóstolo Paulo diz o seguinte, Filipenses no capítulo 3, no verso 11. Filipenses capítulo 4, verso 11. Paulo diz o seguinte, o apóstolo Paulo: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira
e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nós temos Davi falando que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Nós temos Jesus falando para o povo, para que o povo não ande ansioso por nada no que diz respeito ao plano terreno, porque Deus, Ele olha as aves e as alimenta todos os dias, não falta nada a elas, elas não precisam juntar em celeiros, e Ele mais para frente ainda manda olhar os lírios do campo. Então, para fazer um paralelo com o que nós vamos vestir e também comer. Mas olha só, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus manda, não andem ansiosos. E o apóstolo Paulo fala, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Pessoal, às vezes as pessoas falam, talvez possam me indagar por usar versículos, mas no contexto do versículo é exatamente o que eu vou dizer. A nossa prioridade ou a nossa necessidade maior não é e nunca será resolver os problemas externos, mas resolver o maior dos problemas, que é o que está dentro da gente, que é o nosso coração inclinado para as coisas do mundo, que é ter a nossa mente voltada para as coisas do mundo. Nós precisamos nos voltar para as coisas do alto, para as coisas celestiais. Quando Davi fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não tem a ver com as coisas nas quais eu desejo. Preste atenção, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não tem a ver com vida de qualidade, não tem a ver com ter uma casa grande, ter uma empresa, ter carros. Não é o que eu desejo, mas é a minha necessidade, aquilo que Deus sabe que eu tenho necessidade. E isso fica muito claro na continuação do Sermão da Montanha, em Mateus 6, quando Jesus fala, não andem ansiosos por estas coisas que vocês estão vendo. Não andem ansiosos. Eles viviam a exploração de Roma, os altos impostos. Eles viviam essa opressão política e religiosa. E hoje nós vivemos a mesma coisa. Nós hoje somos escravos dessa política suja. Não importa se de direita ou esquerda, eles todos estão no mesmo balaio. Eles são farinha do mesmo saco. Eles não se preocupam com o ser humano e tampouco com o reino de Deus. Então levantar a bandeira A, levantar a bandeira B, não faz a menor diferença. Não acrescenta no reino. Nós devemos sim orar para que Deus esteja cuidando da nação, do povo. Por quê? Porque seja quem quer que chegue à vitória, seja quem quer que seja o presidente no ano que vem, Deus tem que estar no controle da nação. E se seja de direita ou de esquerda, que eu não sei, também não estou preocupado com isso. Nós devemos orar sim. Mas, como eu falei, Deus não perdeu o controle. Ah, o fulano ganhou e fulano é ladrão. Deus não perdeu o controle. Fulano ganhou aqui, eu não concordo com ele, ele tem pensamentos assim. Deus está no controle. Quem quer que ganhe, Deus está no controle. E o que Jesus está dizendo para a gente é, por que vocês estão preocupados com essas coisas? Se o interior de vocês é tão sujo, se o interior de vocês é igual, vocês não mudaram. Vocês precisam mudar o interior de vocês. Vocês precisam entender que vocês são pecadores, que o coração de vocês está nas coisas deste mundo, que a sua mente está nas coisas deste mundo e não nas coisas do alto. Porque se o coração de vocês estivesse em Deus, estivesse comigo, vocês entenderiam que o reino que eu estou apresentando para vocês não tem a ver com resolver esses problemas que vocês estão vendo. Vocês estão preocupados com casa, onde você vai morar? Você está preocupado com o que você vai comer?
beber ou vestir? Esse não é o reino de Deus. E aí ele usa as aves, o lírio do campo, para poder dizer: se Deus cuida dos pássaros do campo, será que vocês não é importante para Ele cuidar de vocês? O Salmo 23, se a gente olhar ele com o prisma da religião, olhar como se Deus fosse suprir em tudo e nós não tivéssemos mais sofrimentos, doenças, dores, nós estaríamos sendo enganados. Estaríamos nos enganando, ou melhor, porque essa não é a verdade. Não é isso que o Salmo 23 quer dizer. Nem só de bênção a gente vai viver. Mesmo que nós, como a religião, no prisma dele, na ótica deles, se você sacrificar, se você der muito, Deus ele vai te dar em abundância e nada vai faltar. Você vai ter para emprestar e não tomar emprestado. Mas essa é a lógica, é o prisma da religião, da igreja de mercado. A lógica da igreja de mercado é: vem porque você vai ter. E a lógica do evangelho é: o pouco que você tem, reparta. Lógica da igreja de mercado: vem, pare de sofrer e vem ter comigo que você vai ter muito. E aí Paulo fala a Timóteo, né? Timóteo, sofre comigo, vem sofrer comigo, porque quando nós nos voltamos a Deus de fato e de verdade, a nossa lógica, a lógica da nossa vida ou a lógica do mundo, ela não faz mais sentido para nós. Porque na lógica do reino, ou porque no reino, tudo é diferente, ou melhor, tudo é contrário. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Quem tem mais pode ter muito mais, mas não tem a paz que vem de Deus. A paz que excede todo o entendimento não está na quantidade de riquezas que eu acumulo. Porque se assim fosse, nós não teríamos tantos ricos, bilionários, frustrados, perdendo, doentes, que não conseguem manter a família. Então não se trata de ter, se trata sim em ser e refletir ao Senhor Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo, e uma pessoa que experimentou o melhor dessa terra, mas também escreveu as suas cartas mais importantes na cadeia, na prisão. Em nenhum momento ele deixou de ser instrumento nas mãos de Deus. Então, quando ele fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, não tinha a ver com o que ele tinha em mãos ou onde ele estava, mas em quem e no que ele confiava. Que Deus tinha a chave da vida e tem a chave da vida nas suas mãos. Que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando ele, Paulo, não entendia o que estava acontecendo. Talvez a prisão tenha sido o lugar que ele tenha encontrado mais tempo para Deus usar o Espírito Santo para escrever através dele. Porque se ele estivesse na rua, teriam distrações, ele não ia parar, não ia ter um tempo de qualidade. E lugar melhor para se ter tempo para escrever e pensar do que a prisão. Então perceba que quando Deus ele está no controle da situação, até aquilo que era para ser maldição e ser mal se torna em bênção para aqueles que nele creem, para aqueles que nele confiam. Então, meu amigo, para você que chegou até aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não tem a ver com o que você quer, mas tem a ver com a necessidade que você tem, e Deus não vai deixar faltar. Note que com toda dificuldade, desemprego, por mais que você esteja devendo valores monetários, financeiros, instituições, nunca faltou o alimento na sua casa, nunca faltou a água, o suco, o refrigerante, nunca faltou a vestimenta.
Ah, mas tá tudo velhinho. É tudo muito pouco. Mas não faltou, porque Deus dá diariamente aquilo que nós necessitamos e não aquilo que nós queremos. Então que esse vídeo possa despertar em você o desejo de conhecer de fato, de verdade, ao Senhor Jesus Cristo, buscar o seu reino em primeiro lugar, que essas coisas nos seriam acrescentadas. Que coisas? Comida, bebida e vestimento. E aqui ele não está prometendo riquezas e nem está prometendo uma vida sem dificuldade. Pelo contrário, o apóstolo Paulo nos mostra que vamos passar por privações, dificuldades, mas devemos estar com os olhos fitos no Senhor, no céu, para o nosso Senhor, Salvador e Redentor Jesus Cristo. Então eu utilizei essas 3 passagens, Salmos, Mateus e Filipenses, para que você possa enxergar que se eu quisesse levar uma mensagem de não aceitarmos a adversidade, eu poderia. Mas com tanto sofrimento que a gente vê, com tantas pessoas desiludidas com a religião, eu não acredito que esse discurso de que todos serão ricos, ou melhor, de que se você fizer o passo a passo, o beabá da fé, que você vai ter todas essas riquezas. Eu acredito num Deus soberano, como eu falei, que independente das coisas que os meus olhos veem, Ele não perde o controle. Ele não perdeu o controle da minha vida, não perdeu o controle do Brasil e nem do mundo. Deus é soberano. Deus é soberano. O Senhor Jesus está no controle de todas as coisas, mesmo aquelas que eu não entendo. Então, que você possa, de fato e de verdade, se voltar para Deus, para que você esteja dentro do reino de Deus, porque estando dentro do reino de Deus, você vai poder falar o que o apóstolo Paulo falou: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, contrária ou não, de perseguição, de prisão, de escassez, de falta. Eu aprendi a viver contente com o meu Senhor que me salvou, que me tirou da vida na qual eu vivia. E hoje eu posso dizer: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, porque a nossa fortaleza deve estar sempre no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe este vídeo com seus amigos e se inscreve no nosso canal. Até uma próxima, meus amigos.